A paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra maravilhosa aqui, meu Deus, maravilhosa mesmo, vindo do coração do Senhor, aqui, em Jeremias 18, o vaso do oleiro. Deus falando assim grandemente ao meu coração, ao teu coração aqui. Irmãos, Deus querendo de nós assim, mudança de hábitos de vida, mudanças no nosso comportamento, mudanças em tudo aquilo que estamos fazendo, porque Ele quer de nós arrependimentos, né, irmãos? Ele quer de nós uma busca frenética por Ele, né, pela Sua graça, pela Sua glória. Irmãos, que nós verdadeiramente venhamos adorar o nosso Deus como na Sua excelência mesmo, de quem Ele é, né, irmãos, na nossa vida. Então, Ele quer de nós o desejo de ouvirmos a palavra de Deus, de lermos a palavra de Deus, né, irmãos? O Senhor Deus amado quer mais e mais nos encher, mas para isso é preciso nós darmos os primeiros passos, né, irmãos? É preciso eu abrir a palavra de Deus e começar a ler para Deus ser cheia do poder de Deus, da graça dEle, das verdades dEle. É só lendo para poder nós termos um entendimento, um conhecimento, né, irmãos? É só buscando, é só desejando isso, porque quanto mais eu desejo no meu coração de me aproximar de Deus, lendo a sua palavra, ouvindo que seja a sua palavra, ele também se aproxima de mim, porque ele vê, não, meu filho deseja a mim, então eu também desejo mais e mais a ele, né, irmãos? Então, nosso Deus, ele quer ver a nossa perseverança, né? Ele quer ver o desejo, a nossa vontade de querer servi-lo, de querer fazer o nosso melhor por ele, né, irmãos? E assim ele vai nos enchendo, ele vai assim nos agraciando, ele vai assim transbordando na nossa vida, né? Mas para isso eu tenho que também dar meus passos, né, irmãos? Porque ele até planta esse desejo no meu coração, mas eu também tenho que ter a boa ação de fazer, né? Eu seja ouvida por Ele, né, irmãos? Então, eu tenho que dar meus passos, eu tenho que me dobrar, eu tenho que me diminuir diante dEle, reconhecendo que o Senhor é o Todo-Poderoso na minha vida, na minha essência, né, na minha família, né, nos meus negócios, né, por onde quer que eu vá, no meu ministério. Mas para isso é preciso eu querer, né? E quando eu boto o meu querer em prática, o Senhor Deus amado entra com a graça dEle, Ele exalta, Ele enche, Ele transforma vidas, Ele abençoa, Ele ajuda, Ele abre portas, né, irmãos? Mas Ele quer ver o nosso empenho, né, irmãos? Então, quanto nós temos empenhado para as coisas do Senhor, né? Então, irmãos, nós não precisamos depender só dos outros orando por nós, mas que nós também possamos estar orando pelo outro, porque assim Deus usa também o outro para nos honrar, nos abençoar, né, irmãos? Então, Ele que vai fazendo, Ele que vai conduzindo tudo. Muitas vezes achamos que somos nós mesmos que estamos fazendo, ou se a gente está fazendo alguma coisa, a gente fala, mas eu já estou fazendo muito, mas eu já estou não sei o quê. Mas não é nós que estamos fazendo, é o próprio Deus que está em nós, que está a fazer, né, irmãos? E muitas vezes colocamos nós como autossuficientes, orgulhosos, que isso só foi possível porque eu fiz, colocando o seu eu maior do que o eu de Deus. Não, irmãos, não é dessa maneira. O nosso Deus é que faz tudo por mim, por você, é Ele que faz, é Ele que vai nos orientando a fazer certas coisas e que isso não venha crescer nas nossas vidas, nós julgando que somos nós mesmos, que só acontece coisas porque nós estamos no meio delas. Não, irmãos, é porque Deus nos colocou no meio delas, né, irmãos? Tem uma diferença muito grande, mas também quando o eu, a autossuficiência do homem, o orgulho do homem entra, Deus abate, irmãos, porque Ele não vai perder a excelência dele para nenhum homem, irmãos. Então, nós devemos reconhecer o poderio do nosso Deus, amém? E aqui a palavra deixa bem claro, consciente isso na minha vida e na vida do irmão, da irmã, amém? Diz assim, o vaso do olheiro, Jeremias 18, né? A impertinência do povo. Olha só o que diz aqui a palavra. Não vou ler muita coisa não, mas Deus vai falar aqui grandemente. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te
e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outra vez o vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar e para derribar ou para destruir, se tal nação contra a qual falar, se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. E no momento em que eu falar de uma gente ou de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, e então me arrependerei do bem que lhe tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos seus moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém, irmãos? Então, só até aqui. Só para nossa compreensão que diz o Senhor. Ele traz a palavra dele a Jeremias e manda que Jeremias vá à casa do oleiro. E Jeremias, obediente como ele era, porque ele ouvia a voz do Senhor, assim diz o Senhor Deus também para mim e para ti, que nós estejamos mais atentos àquilo que o Senhor Deus amado quer falar aos nossos ouvidos. Vamos fazer como Jeremias ali, que era obediente e atento. Então, que nós possamos ser mais atentos e obedientes, né, irmãos? E ali ele ouviu a voz do Senhor e foi até a casa do oleiro. E lá, chegando, ele viu aquele homem fazendo um vaso. E ali, quando ele viu aquele vaso sendo praticamente terminado, o vaso cai e se quebra todo. E o oleiro vai e reforma o vaso todo de novo, coloca a massa ali naquele equipamento, naquela roda e começa a fazê-lo todo de novo. E aí o Senhor fala para Jeremias: Ó Jeremias, acaso eu não poderia fazer de vós como esse vaso? Entendeu? Então ele pega e fala: Sim, Senhor, o Senhor pode, porque o próprio Deus fala assim: Eu posso fazer de vocês o que eu quiser, eu posso quebrar vocês como esse vaso foi quebrado e fazê-los de novo. E Jeremias viu isso, o quão seria justo de ser feito isso. Por quê? Porque há falhas, há erros nas nossas vidas. Então, o que Deus fala aqui, que Ele é o Senhor, Ele faz como Ele quer. Muitas vezes a gente está numa posição de orgulho, numa posição de autossuficiência, né? De incredulidade, ou nos colocando os olhos em coisas que não são bênçãos do Senhor, ou almejando coisas tão altas e tão grandes que o seu Deus amado não tem parte naquilo. Muitas vezes somos audaciosos, né? Roubadores, muitas vezes negligentes com muitas coisas, muitas vezes também
pessoas que estão na prostituição, pessoas, tipo assim, vadiando, pessoas cometendo coisas ilícitas diante dos olhos do Senhor. O Senhor Deus diz que tudo está vendo, né, irmãos? Tudo Ele vê. Mas Ele também fala aqui para o meu coração, para o teu coração, né? Que aquele a quem se arrepender das suas maldades, tanto nos reinos, aqui ele vai citando, né, irmãos? Contra a nação, todos esses que praticam e fazem coisas conforme os seus desejos, os seus corações, as suas maldades, mas ele diz aqui, se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes contra esses que fazem e praticam tais coisas. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é benigno, Ele é bênção. Você só vai receber segundo a tua medida. Como está a sua medida hoje? Ela está recalcada, está transbordante, né? Como ela está, irmão? Então, mediante a essa medida é que você vai receber, que eu vou receber. Muitas vezes nós achamos que a nossa medida está até transbordante. Eu estou fazendo, eu penso bem do irmão, eu falo e faço e aconteço. E muitas vezes você pensa que sua medida é boa e a sua medida às vezes está lá embaixo, irmão. Só quem sabe medir a nossa medida é o próprio Deus. Então, que nós possamos procurar fazer sem cobrar ou sem desejar que essa medida esteja assim transbordante. Quem vai ponderar isso daí é o próprio Deus, né? Mas que nós possamos, assim, estar regozijando, sabe? Diante do altar do Senhor, buscando a sua verdade, né? Não olhando para trás, mas só nos mantendo na posição, né, irmãos? Porque o seu Deus amado diz aqui a palavra dele, que ele nos quebra a hora que ele quiser, que muitas vezes achamos que estamos bem ou bem-sucedido, achamos que estamos numa posição elevada e de repente pode nos sobrevir algum mal. Aqueles que têm um emprego audacioso, e disso tira-se um orgulho, porque eu pude conquistar isso, conquistar aquilo, e de repente pode ficar sem essa fonte, irmãos. Então o Senhor fala que aqueles que estão arrependidos das suas maldades, das suas práticas, de seus orgulhos, de suas autossuficiências, de suas vontades, de seus desejos, entendeu? Quando o Senhor se faz presente na sua vontade ou no seu desejo, você incluir Deus, nada vem assim contra você. E estamos sujeitos, porque Deus nos prova quando Ele quiser. O que Ele falou aqui, que Ele pode nos quebrar e nos tornar a fazer, né, irmãos? Então, Ele vai fazer como Ele quer, né? Mas em tudo que nós viermos a fazer, que nós possamos incluir o nosso Deus, que tudo aquilo que nós viermos a desejar ou pensar, que Ele possa ser o primeiro lugar dos nossos planos, né? E aí sim, tudo dará certo, né, irmãos? Quando nós incluirmos Deus em nossa caminhada, amém? Essa é a palavra para meditação minha e tua, né? Da palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, né? Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal, amém? Para que mais palavras possam ser ministradas. A paz para todos.